Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection e que é muito importante a tua inscrição, é muito importante o teu like, é muito importante a sua participação aqui no canal, tá certo? Então, deixe essa moral aí, beleza? Gente, muitos assuntos importantes, hein? Final de semana que vem, início do Campeonato Brasileiro, ou seja, a última semana aí de preparação do time para o início do Campeonato Brasileiro. Agora, a parte mais importante do ano para o Vasco, daqui para frente, Copa do Brasil, que já começou, início da Copa Sul-Americana, dia 4, né, do mês que vem, e agora o início do Campeonato Brasileiro, dia 30 de março, uma decisão em São Januário contra o Santos do Neymar. Vamos falar sobre SAF também, falar sobre reforços. Eu vou começar com o assunto venda da SAF do Vasco. Gente, ontem conversando com uma pessoa que do clube, tá? Deixando isso bem claro, que eu apuro aqui, principalmente com pessoas do clube, tá? Pessoas que literalmente trabalham no clube. Então, assim, e muito importante dentro do clube também, tá? Deixando isso bem claro. Eu perguntei sobre a venda da SAF do Vasco, tá? Se existe essa questão envolvendo a Marinax, por exemplo, que assinou um memorando lá no São Paulo, saiu uma informação, né? Mas que ele assinou o NDA, né? No Vasco, os NDAs, entendeu, a SAF tem acesso ao documento, a empresa dele e tudo mais. E existe o interesse do Marinax na compra da SAF do Vasco também. Vasco é um clube gigante. Vasco é um clube gigante. O que acontece é o seguinte com relação a Marinax, tá? Ah, Eduardo, o assunto Marinax é muito cansativo. Mas, gente, tem novidade. Tem que falar. E aí, se eu estou apurando, eu tenho que trazer para vocês aqui no canal. O Edu Gaspar, né, jogou lá em São Paulo, foi revelado no Corinthians e tudo mais, conhece São Paulo, enfim, mora em São Paulo, é o CEO da empresa da SAF do Marinax. Então, é justo afirmar que ele está colocando areia, pô. O interesse dele é a venda, enfim, é a compra do São Paulo. É assim que eu, Eduardo, aqui isso não é informação, eu entendo. O cara é de São Paulo. O cara, enfim, enxergou no São Paulo uma possibilidade. Então, ele está tentando forçar a barra para o Marinax comprar o São Paulo e não o Vasco. Né? Se você parar para enxergar a grandeza do Vasco, né, o Vasco não tem que ficar se oferecendo para empresas de ninguém mesmo, não. E se tem um cara ali que está colocando areia em cima, que o Marinax tem interesse no Vasco, isso é certo. Tá? Existe uma conversa. Tá? Inclusive, o Lucas Pedrosa também trouxe essa informação. A conversa entre Marinax e Vasco existe. Não é porque ele assinou o memorando lá com o São Paulo que ele já comprou o São Paulo, não. Vamos cair nesse conto, nessas histórias, não. Não é assim, não. Assim como ele assinou os NDAs para entender a situação do Vasco, ele assinou lá no São Paulo também. Tá? E assim, existem outras empresas também interessadas na compra da SAF do Vasco, que é uma prioridade dentro do clube. Não é do dia para a noite, porque não é uma venda fácil. É uma venda realmente, gente, bilionária. O Vasco tem uma dívida bilionária, além dos investimentos que precisam, né, ser feitos dentro do clube. Que a empresa que chegar, a empresa que comprar o Vasco, ela tem que cumprir esse contrato, né, em todos os sentidos. Contratação de jogador, reforma de São Januário, reforma de CT, além da quitação das dívidas. Não sei se deu para você pegar, né, a informação assim, mas é uma prioridade. Pronto, a venda da SAF do Vasco é prioridade, é tratada como prioridade dentro do clube. Só que não é fácil. Ainda não tem proposta. Isso é justo afirmar isso também. Tá certo? Agora vamos falar do time, porque hoje é segunda-feira, entramos na última semana, né, de preparação para o início do Campeonato Brasileiro, que começa para o Vasco no próximo domingo, dia 30, contra o Santos em São Januário. Santos do Neymar. E assim, o Vasco vai tratar todos os jogos, principalmente em São Januário, como decisão. Né? Decisão e assim, e sabemos da importância de vencer jogos em casa no Campeonato Brasileiro. Ano passado, o Vasco, principalmente na segunda metade do Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu entrar, brigar entre os 10 primeiros ali e tudo mais. E assim, por pouco não conseguiu uma classificação para a Libertadores da América, desculpa. Ou seja, é muito possível sim para o Vasco
conquistar pelo menos uma vaga na Libertadores. O time do Vasco não é ruim, o time do Vasco é bom. Eu acho que depende, sim, de mais algumas contratações pro elenco, mas dá para formar um time bom e competitivo para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana. Agora, dependemos de alguns reforços para o elenco, né? A questão do Vasco é elenco, não só a questão envolvendo aí só a disputa de a formação, na verdade, de um time. Aí já temos boas opções do banco de reservas também. Agora, o que me preocupa e eu quero entender também, exemplo, é a questão da equiparação física do time num todo, que ano passado sofremos com isso, sabe? O time fisicamente muito mal, enfim, desequilibrado. Esse ano não. Esse ano parece que as coisas estão funcionando melhor, porque tivemos uma pré-temporada no início da temporada, agora, depois do término do Campeonato Carioca, uma intertemporada, né? Então, vamos certamente com um time fisicamente mais forte também para o início da temporada, que agora, na minha opinião, a temporada para valer começa agora, a partir de domingo, que é quando o Vasco vai literalmente disputar as 3 competições daqui para frente, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e aí só essa decisão contra o Santos em São Januário, só isso. Então, Santos e Neymar. Então, o Vasco tem que estar realmente muito bem preparado para o início, né, da competição mais importante do Brasil. Uma informação que o Flávio Dias trouxe ontem, né, no canal Atenção Vascaínos, e muito importante, é que o Vasco fará investimento na janela de transferências do meio do ano para contratar um zagueiro, um meia e mais um atacante, sabe? Então, assim, sabemos aí que alguns jogadores foram oferecidos. Falei sobre o jogador Giancarlo, que eu acho muito bom meia, né, que joga o Campeonato Brasileiro, vai jogar a princípio pelo Juventude, é um meia muito bom de bola, na minha opinião. Sabemos também que o Vasco não deve contar mais com o Dimitri Payet por conta do salário, gente. O salário dele é muito alto, o Vasco não vai fazer essa loucura, né, em renovar um contrato 1,5 milhão por mês para um jogador que não é titular. Então, realmente é complicado a situação envolvendo o Payet. O Vasco fez uma proposta, só para você entender a questão envolvendo o Payet, no início da temporada, para uma extensão de contrato, né, para o Payet. Porém, a proposta foi de 750 mil por mês. O Payet não aceitou. Então, é um jogador, repetindo aqui, 750 mil é muito dinheiro, também para um jogador que não é titular. Para um camisa 10 que não é camisa 10 em campo, é camisa 10 que fica no banco. Então, assim, é complicado essa situação do Vasco e tem sim que enxugar elenco, não só o Payet, tá? Outros jogadores. Exemplo, Souza disputou jogo treino. O Sforza ficou no banco, depois entrou. Jogo treino com o Boa Vista agora no final de semana. O Sforza ficou no banco para Souza jogar. Aí o Souza não deu certo, assim, no meu mundo de imaginação. Aí o Souza mais uma vez jogou mal, Sforza entrou, inclusive fez gol. Então, assim, é complicado. Ó. Alex Teixeira, Souza, Payet, entre outros jogadores, eu acho que realmente precisa enxugar essa folha. A prioridade é essa camisa, né? Então, se o Giancarlo foi oferecido e existe essa possibilidade, contrata, dispensa Payet, contrata o Giancarlo. Já vai economizar pra caramba. Um jogador que ganha na casa dos 200 mil e o Payet ganha 1,5 milhão. Então, assim, eu acho que entregaria bem mais. Então, o Vasco tem essas prioridades, segundo o Flávio Dias, são prioridades importantes, né? Jogadores importantes, de repente, para fortalecer o elenco, né, no meio do ano, que é quando você entrega aquele gás, né? Porque você, no meio do ano, olha só, daqui para frente são 70 jogos. 70 jogos, né, mais ou menos, nas 3 competições. Daí, no meio do ano, o time mais cansado, todos os clubes. Aí vai o elenco, aí entra o elenco. Aí é que o Palmeiras se destaca, aí é que o Flamengo se destaca, aí é que o Botafogo se destaca, por conta do elenco. Não é só o time cansa. Mas quando você tem um elenco forte, é claro que você ganha aquele gás, você entrega aquele gás e acaba conquistando, disputando coisas importantes na temporada. Então, o Vasco está com essas prioridades nos reforços, priorizando, né, a preparação também do time, e isso é muito importante, é um conjunto muito, mas muito importante. Sobre atacantes, né, o Vasco ainda agora na janela doméstica está tentando a contratação de mais um atacante. Daverson demonstrou interesse mais uma vez em jogar no Vasco. Mas ele está negociando, já falei sobre isso aqui, com o clube A, com o clube B. Gente, a grande questão do Daverson é que ele é vascaíno e tem muita vontade de jogar no Vasco. Isso, para mim, é muito importante. Quando o jogador quer vestir a camisa do Vasco, isso para mim é muito importante. Por quê? O cara gosta do clube, o cara é vascaíno e o cara é bom de bola. Então já vem com muita sede para jogar no clube. E o Vasco deu mole no passado que negociou, fechou e não cumpriu o acordo com o cara, na época do Paulo Brax. E agora, vamos ver, né, se existe
essa possibilidade de contratação. Vasco pode fazer nova proposta pelo atacante Bryan Palacios do Atlético Mineiro. Mais um jogador lado de campo, um jogador que atua no Atlético Mineiro e agora o Atlético Mineiro não tem interesse, né, em liberar o jogador para o Vasco. E assim, é um jogador que eu confesso para você que eu não conheço muito bem, não entendo muito futebol, parece ser bom jogador, assisti lances do jogador, o Vasco tá muito interessado no atacante, empreste mais um ponta, então assim, temos alguns pontas, exemplo, além dos pontas que o Vasco contratou recentemente, Nuno Moreira, o Garré, enfim, Lloyd Augusto, recuperação do Adson aí, que está voltando voando, um grande jogador, está recuperado, liberado para o jogo contra o Santos, o Vasco está tentando a contratação de mais um ponta, né? Um jogador que cai pelas beiradas do campo. É um pedido do técnico Fábio Carille. Isso aí, e assim, o técnico pediu, né? O técnico está ali no dia a dia, ele tem que ser atendido. Isso aí é fato. A diretoria tem que dar jeito de contratar esse jogador, mais um reforço. Então o Vasco tem interesse ainda na contratação do atacante do Atlético Mineiro, Bryan Rodrigues, tá certo? Assim, gente, Bryan Palacios, perdão, tá certo? Bryan Rodrigues, tirei o Bryan Rodrigues do nada aqui da cartória. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Não é do dia para a noite também que as coisas vão acontecer, isso é fato. Eu acredito no Vasco nessa temporada. Vou acreditar sempre no meu clube, no nosso clube, para falar a verdade. E é isso, sabe? Sem história, sem, sabe? Sabemos da dificuldade, mas vamos confiar e acreditar sempre, mas sempre no nosso gigante da colina, tá certo? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço, você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações, compartilha aí o canal Vasco Connection, dê essa moral, porque é muito importante a sua participação aqui no canal, é muito importante essa união entre os vascaínos, tá certo? Então, desejo uma excelente e abençoada semana a todos vocês, que vocês possam realizar todos os objetivos, vamos em frente, porque vitória na guerra sempre, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.